Olá, pessoal. Olá, patriotas. Olá, pessoas conscientes. Hoje estou gravando este vídeo no dia 1º de novembro de 2022, após o pronunciamento do presidente da nação, que aguardava a sua mensagem e que foi bem compreendida pela população, apesar de ter um tom um pouco enigmático. Mas todos nós entendemos esta noção e eu venho aqui para falar a respeito da situação das evidentes manipulações e inclinações dos juízes que conduziram, principalmente o Alexandre de Moraes, a o processo de eleição. E que nós aqui vamos apontar os diversos vícios de processo na condução desta situação. Então, as eleições fica patente uma situação de fraude. Fraude porque houve evidente situação em que, primeiramente, vamos raciocinar a respeito, aproximadamente 2 milhões de votos, a mais apertada de todas as eleições até o momento, e onde o senhor Alexandre de Moraes afirmou que seria desta forma, que bateria na trave, segundo um vídeo dele próprio, dizendo que bateria na trave esta nossa eleição. Ele teve a premonição de como seria o resultado das eleições muito antes, o que já caracteriza uma suspeita, no mínimo, da sociedade a respeito de sua ultracapacidade quase paranormal de conceber o resultado. Ficou bastante interessante a sua paranormalidade. Então, vamos lá. Essa diferença de menos de 2 milhões de votos, se nós observarmos a quantidade que temos de indicados políticos, de pessoas que são apadrinhadas por políticos de esquerda no Brasil inteiro, que é a grande maioria ainda do que ocorre nos municípios e nos estados. Esses indicados políticos, muitos deles foram forçados a votar no presidente do Estado Vermelho. E isto já em si já é uma deformação do sistema. A outra deformação do sistema é termos o juiz inclinado, como já gravamos outro vídeo nisso. Um juiz que nitidamente persegue todos aqueles que são apoiadores do candidato de direita. Nós temos aí a perseguição severa que foi feita ao canal Terça Livre, do Alan dos Santos. Ele teve que fechar, ir para outros lugares. Nós tivemos perseguição ao Bernardo Kirchen, tivemos a perseguição mais severa, mais incrível nesse período todo, que foi feito ao jornalista Oswaldo Eustáquio, que está paralítico, que foi perseguido por esse mesmo grupo de indicados políticos do STF, que também gere o STF, o que é uma anormalidade inacreditável da legislação, a nosso ver, um verdadeiro atraso. Nós entendemos que deveria ser completamente diferente. Então, se não bastasse isso, nós temos a questão da outra anormalidade verificada, que é a questão das inserções de rádio que foram
completamente distorcidas no Nordeste e informada pelo senhor ministro das Comunicações. Então, fica nítido, fica evidente que estamos lidando numa situação de desequilíbrio do processo de gestão das eleições. Não é possível nós entendermos que este processo seja equilibrado quando nós temos um juiz que é nitidamente um indicado político. Por isso nós somos contra a indicação política de todos esses, contra a indicação política de todos esses ministros do Supremo, de todos esses juízes, porque eles deformam completamente. Há um vício de estrutura na composição do STF e do STE, por conseguinte, né? O STE deveria ter juízes concursados que não fossem inclinados para nenhum dos lados, para poder exercer sua atividade sem suspeição e sem gerar esses riscos à própria democracia. O que nós estamos assistindo aí é a mais pura perseguição política a um dos candidatos. Por mais que nós queiramos fechar os olhos para esta realidade, fica nítido que nós estamos diante de um quadro de perseguição política, diante de um quadro de deformação da condição da administração da eleição, né? E aí fica difícil de nós acreditarmos que uma eleição desse porte de perseguições possa ser uma eleição justa. Por si só, já caracteriza a nulidade do seu processo. E também porque ela foi feita à revelia da lei, a questão do voto impresso, ou voto em cédula, que seria o ideal agora, para que nós tivéssemos uma nova eleição, agora sem candidato, que é um candidato que nitidamente também não poderia estar participando do pleito, que foi dado um estado de cancelamento das suas ações judiciais, onde ele foi julgado em todas as instâncias e disse, não, agora nós erramos, o foro dele deveria ser Brasília e não lá o Paraná, e nós vamos anular todas as sentenças, todas as condenações, e ele vai poder participar do pleito. Isto indigna a nação. Isto não dá à nação a tranquilidade de termos um presidente que nós sabemos que é respeitado. Isto faz com que haja uma rejeição muito grande, né, desse candidato, que nitidamente ele está ali promovendo, está entrando por um processo que nós sabemos que foi feito um estado de corrupção no país, né? Então as pessoas tendem a não aceitar um candidato que nitidamente promoveu a corrupção no Brasil e em outros lugares do mundo. Há diversas pessoas presas em função da corrupção que ele promoveu, e há também inúmeros empresários e administradores públicos que devolveram quantias gigantescas de valores. Não dá nem para citar todos aqui, mas todos nós sabemos o que aconteceu com Renato Duque, com outros diretores da Petrobras, diretores de empresas empreiteiras, grandes empreiteiras nacionais, OAS, o Andrade Gutierrez, o pessoal de vários, a situação das informações do Joesley Batista, da JBS. Então, todas essas delações, informações, o grito do seu próprio vice dizendo que era um indivíduo de baixas qualidades morais, né? Então nós estamos diante de uma situação que o Brasil não pode
engolir hoje, goela abaixo, a eleição de uma forma esquisita. É como que o gráfico sai lá de cima. Quem entende de um pouquinho de matemática, de preceito, sabe que não pode sair lá de cima e o outro sair lá de baixo. Como que no início da apuração está tão díspare e no meio vai se aproximando e faz aquele cruzamento? Isto é improvável. A apuração tem que, no mínimo, ir seguindo uma linha, né, mais ou menos razoável. Por que logo no início houve uma grande diferença? Isso é suspeito demais. E tudo isso faz com que nós pensemos na nulidade desse processo eleitoral. Aliás, o planejamento já sabia disso há muitos anos, né? Que havia processos muito esquisitos em relação a isso. Por isso nós entendemos, inclusive, que quanto antes, não agora, há uma necessidade do amadurecimento da população, que nós coloquemos cada vez mais membros, tanto do Executivo quanto do Judiciário, concursados. Agora nós lutamos para que do Judiciário sejam concursados, mas nós entendemos que o concursado ele é melhor do que o escolhido via voto, mesmo porque há uma enorme fraude eleitoral estabelecida. Mas no momento nós lutamos para que nós tenhamos desembargadores concursados para para o cargo do STF e também juízes em todas as instâncias, demais tribunais. Não pode haver juiz inclinado, indicado politicamente. É um crime contra a nação, é um crime contra o exercício adequado da democracia. Nós não podemos, o juiz inclinado deforma o processo judicial e destrói as condições da democracia. E nós temos ali a desestruturação geral do universo nacional, né, da condição nacional. Como eu já falei, quando você abolir a lei da gravidade, né, há uma desestruturação do universo. Né? E o juiz inclinado é a mesma coisa, ele desestrutura qualquer ação que ele vai promover, ela não é digna de ser entendida como justa. E é o que nós estamos assistindo, e é o que estamos vendo, e a população se manifestando contra, que votou em Jair Messias Bolsonaro, e o correto seria ter outras pessoas também. Nós não podemos engolir isto de forma passiva, né? Possivelmente, nós temos casos aí de informações também agora, vão chegando várias situações de apuração, onde há desvios patentes, né? E que ficaria para outro vídeo a gente conversar a respeito dessas, mostrar esses outros casos. Né? Então, eu peço a você que entenda que é necessário que nós nos manifestemos a favor de uma intervenção federal, a favor de um Estado de revisão disso e de afastamento imediato desses condutores da eleição, esses administradores da condução, principalmente Alexandre de Moraes e outros, a imediata intervenção federal para que haja uma regularização disso e nós podemos ter um concurso público para esses desembargadores ou juízes próprios do STF, pessoas de carreira dentro do STF, e não mais indicados externos. Né? Tem que ser alguém que entenda do processo e que seja isônomo, que não entre lá por uma picuinha política, por uma indicação política. E a indicação política já corrompeu, né, o processo, não só pelo número de indicados políticos que existe no Brasil por cargos comissionados, que poderia perfeitamente explicar uma deformação do sistema, e também pela questão do próprio gestor principal ser um indicado político. Curta, comente, compartilhe.
a quem você achar de direito e necessário fazer essa transferência. Um grande abraço, até próximos vídeos. Se inscrevam, receberemos muito sobre planejamento, desenvolvimento e melhoria da sociedade e para nós mesmos também. Um abraço.